Angola. O Galinha de Angola é um espaço seguro para a gente ter algumas reflexões, criar algumas ideias, levantar questionamentos a respeito do simples, do cotidiano, aquelas questões que a gente vive no dia a dia, mas que nem sempre são fáceis de lidar. E como é que a gente faz isso aqui? A gente convida uma escritora para apresentar as motivações dela, o que levou ela a escrever, e ela apresentar também a história, a obra dela pra gente. Hoje quem vai falar com a gente é a Leila, que vai apresentar o Famílias de A a Z. E daí depois a gente volta para aquele nosso bate-papo seguro, empático e generoso, com ideias e ações sustentáveis, para a gente ter algumas ideias, para a gente criar o nosso lifestyle, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem com a Leila, presta atenção. Olá, meu nome é Leila Pereira. Eu sou mãe, sou professora, contadora de histórias e escritora. E as coisas aconteceram na minha vida exatamente nesta ordem. Se eu pudesse escolher, confesso a vocês que eu teria escolhido ser mãe depois de ter experimentado estas 3 profissões. Que a gente sempre, enquanto mãe, quer o melhor, quer fazer o melhor. E eu acho que eu teria sido uma mãe muito melhor, mas enfim, as minhas filhas já estão criadas e me elogiam muito, dizem sempre que eu fui uma ótima mãe, então a vida sabe o que faz, não é? Tanto a contadora de histórias quanto a escritora nasceram em sala de aula, no contato com as crianças. Eu atuei basicamente em educação infantil. E com as crianças de educação infantil aprendi muito, muito mesmo. Eu trabalhava com língua estrangeira e as histórias eram um dos recursos que eu utilizava em sala de aula. E assim eu me apaixonei pela literatura infantil. Depois fui me profissionalizando, fui fazendo especializações, cursos e tal. E até que um dia surgiu a oportunidade de lançar o meu primeiro livro, que é aquele que está ali atrás, ó, O Caso dos Brinquedos Trocados. Este foi meu primeiro filho de papel. Depois vieram outros, vieram o que está aqui embaixo, Presente Especial, a coleção Cantigas Contadas, que são 4 livros para resgatar as cantigas de roda, O Cravo Brigou com a Rosa e Agora, Assembleia dos Bichos. Estes já estão em 2ª edição, os 2. E os outros 2 da coleção Tereza e o Trenzinho lá na Serra estão esgotados. Tenho também um CD infantil dessa coleção, um CD de áudio. E o 7º filho de papel é este aqui, Famílias de A a Z. Como eu disse para vocês, a escritora também, né, nasceu em sala de aula. Por quê? Porque eu sempre escrevo livros que têm temáticas que eu percebo a necessidade de serem resgatadas junto às crianças, junto aos pais. Mas hoje eu quero falar para vocês a respeito deste livro aqui, Famílias de A a Z. Ele é um livro que traz temáticas muito atuais. Ele fala sobre diversidade, ele fala sobre inclusão, ele fala sobre amor e respeito, acima de tudo. Então eu vou ler o início dele para vocês terem uma ideia. A família da Alice é assim: ela, a mãe e o pai. Uma família pequena. Já a família do Bento não para de crescer. É assim: a mãe, o pai, ele, 5 irmãs e 6 irmãos. Isto sem contar mais um que já está a caminho. Carolina tem 2 famílias, a da mãe, ela, a mãe e mais 2 irmãos, e a do pai, ela, o pai, a madrasta e seu filho.
Agora, a mãe drasta, como Carol costuma falar, vai lhe dar uma irmãzinha. Daniel tem somente uma família, ele, a mãe e o irmão. O pai foi embora antes de ele nascer. Elisa também não conheceu o seu pai. A mãe diz que ela é uma produção independente. Felipe não conheceu seu pai nem sua mãe. Em compensação, tem uma supermãe e vários irmãos e tias. Todos moram numa espécie de colônia de mães que adotaram crianças abandonadas. Giovana tinha pai e mãe, mas quando sua irmãzinha nasceu, a mãe foi para o céu. Agora sua família é assim: ela, a irmãzinha, o pai e o avô. A mamãe deve estar com o vovô lá em cima, cuidando da família aqui embaixo. Henrique tem uma família grande, ele, a mãe e mais 6 tias. Às vezes parece até que ele tem 7 mães. Isabela é que tem 2 mães. Uma ela chama de mãe e a outra de pai. E João Pedro tem 2 pais. Agora eles vão lhe dar também uma irmã. A família está crescendo. Os pais já disseram que querem um time de futebol, mas João Pedro acha que é só brincadeirinha deles. Na família da Luana, todos são muito parecidos. Tem quem diga que até a mãe e o pai se parecem. Todos de olhinhos puxados e cabelos escuros e lisos. Já na família do Mateus, todos são diferentes. Isso porque os filhos misturam as diferenças dos pais. A irmã mais velha tem a pele bem morena como o pai, e a mais nova tem a pele clara da mãe. E Mateus é moreno com os olhos verdes da mãe e o cabelo crespo do pai. E como vocês veem, assim vai transcorrendo todo o alfabeto, né? Sempre a partir do nome de cada criança e falando carinhosamente de suas famílias. Este livro, como vocês podem ver, ele é ótimo para tratar de todas essas temáticas junto às crianças, porque de uma maneira simples, natural, amorosa, eu trago cada família e a partir daí a criança vai entendendo conforme a sua capacidade de absorção, né? Às vezes tem assuntos que os pais acham que são muito delicados, que não devem ser falados com as crianças, mas eu discordo disso. Eu acho que todo e qualquer assunto pode sim ser falado com uma criança. Claro, dentro das limitações de cada faixa etária, não é? Com uma linguagem que ela entenda, e não precisa ser tudo explicado, aos poucos a criança vai compreendendo. O importante é trazer tudo na vida de forma muito natural, não é? E isso vai formar uma criança mais segura, mais amorosa, respeitosa com o outro, e assim nós poderemos ter uma sociedade muito melhor.
Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse início do livro e que fiquem curiosos para ver o resto da história e também os meus outros livros, tá certo? Muito obrigada e um grande beijo. Voltamos para aquele nosso bate-papo generoso, empático e sustentável, né? Então, você viu aí a história da Leila, as famílias de A a Z, e essa história eu acho fenomenal. É fenomenal porque fala da constituição, não só familiar, mas de querer construir uma família, né? Das diferentes formas como as famílias se constituem, e não é só pela chegada de um bebê, muitas vezes, desejado, ou no susto, ou biológico, ou adotado, independente. A formação da família, sempre que ela vai se formar, vai ter quem vai ocupar o papel do filho, e vai nascer esse filho, vai nascer a mãe, vai nascer o pai, e à medida que as coisas começam a andar, se movimentar, é que a gente vai entendendo o papel de cada um nisso. Então não importa se o bebezinho nasceu ali 0 km ou se ele foi adotado com 12 anos, não importa. Aquela família está nascendo naquele momento. E é isso que importa. É a partir do nascimento, é da vontade de cada um estar junto ali, participando desse núcleo, que faz com que o andar da carruagem, as abóboras vão se encaixando e a gente vai entendendo o papel de cada um dentro dessa constituição. A gente sabe que além do papel do pai, da mãe, do filho, dos irmãos, tem a questão individual, a questão do ser como indivíduo, as necessidades, os desejos de cada um. E o fato de cada um ter um desejo individual não impede que eles tenham um desejo coletivo de estar junto, porque é o caminhar que faz com que as coisas se tornem mais fáceis, né? A gente sabe que a gente somos bichos que vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros para viver, nos desenvolvemos melhor, nos relacionamos melhor em sociedade, né? Precisamos do coletivo. Então, se a gente precisa do coletivo, nada melhor do que uma família, para a gente entender, começar a entender as diferenças, para depois, quando a gente for para o mundo lá fora, essas diferenças só vão se intensificar. E se dentro da família a gente tem os laços e a mãe às vezes cede, o pai aqui ou ali, às vezes o mundo não cede. Então, a gente precisa entender que essas questões desafiadoras, elas começam na família. Às vezes entre os irmãos, entre os pais, mas também vai se dar para o mundo lá fora. É como se a gente vivesse num micromundo para depois experimentar o mundo lá fora, grandioso, com os desafios maiores, né? Mas é a família que dá essa primeira base, é a família que vai dar esses primeiros laços, vai compor os primeiros respeitos, os primeiros valores, os primeiros limites, para a gente viver lá fora. Então, a partir dessa construção, a gente entende que precisa de uma manutenção, de amor, de cuidado, de necessidades, de olhar para si, de olhar para o outro e dos laços, né? Que a gente crie sempre laços e nunca nós, né? Que a gente não dê um nó cego aí na nossa relação, que a gente não exija demais do outro, que a pessoa permaneça ali porque ela quer e que todas as nossas relações sejam assim, né? Pelo que a gente quer, que a gente consiga respeitar cada indivíduo dentro dessas formações, seja profissional, pessoal, familiar, relacionamento, seja o que for, são relações. E a família é a nossa primeira base, é o nosso primeiro microcosmos para viver todo esse mundo grandioso lá fora. Então, vá com calma, crie o seu espaço, viva as suas emoções, entenda as suas emoções, o seu papel nessa família para entender depois o seu papel no mundo, o que você pode dar, o que você precisa receber. E tá tudo bem se você tiver querer receber mais do que dá. Tá tudo certo. É à medida que a gente vai andando que as coisas vão acontecendo. E a gente vai entendendo aí o que a gente precisa, o que o outro precisa, e aí a gente vai trocando nessas relações de interdependência, né? Se tudo nos chega através de pessoas, nada mais normal que a gente entenda que a gente precisa dos outros para viver e para se desenvolver, né? Espero que vocês tenham gostado da história da Leila, tanto quanto eu gostei, com tantas ideias, tantas reflexões aí que a gente pode trazer e pensar qual é a vida que a gente quer ter, qual é a família que a gente quer ter, e ir transformando isso aos pouquinhos de forma generosa, empática, ver os comportamentos que a gente quer que permaneça, aqueles que não fazem mais sentido para a vida que a gente quer hoje, e a gente vai indo aos pouquinhos com muita generosidade, empatia, olhando para todo mundo aí com muito carinho na sua família. Então, se você gostou do vídeo, compartilha o link de compra
do livro da Leila vai estar na descrição do vídeo, assim como o canal da Leila aqui no YouTube. Então, conto contigo para fazer essa divulgação aí e levar essa nossa voz para o mundo.